Bom, pessoal, bom dia. Vou falar sobre sustentabilidade e inovação de alimentos. A gente já falou sobre sustentabilidade, já vem falando sobre sustentabilidade há algum tempo aqui na Tacta, né? Vocês já viram eu falando sobre sustentabilidade no meu podcast também, na Rádio Senhora Inovadeira, que vocês podem encontrar no Spotify e algumas outros divulgadores de podcasts. E hoje nós vamos falar sobre como o P&D deveria estar incorporando questões de sustentabilidade dentro dos seus projetos e de que forma vocês podem fazer isso. Eu tô com um probleminha porque não tá passando o... sim, só um pouquinho. Ele tá no on, né? Gente, só um minutinho porque não tá passando aqui a minha... Só um pouquinho. Ó, aconteceu a mesma coisa de antes. Vamos ver. Pronto. Agora tá funcionando? Beleza? Ótimo. Vou lembrar para vocês qual câmera que eu não estou sabendo. Obrigada. Pode me avisar qual câmera? Obrigada. Eu vou falar para vocês então que a gente escreveu em 2020 um e-book que ainda está disponível lá na Tacta, que se chama Horizonte 30 Food, obviamente muito inspirado no Horizonte. Eu e Daphne escrevemos esse e-book para falar sobre as 11 questões que devem marcar o futuro dos alimentos na próxima década, né? O 2020 foi um ano tão simbólico de diversas formas. Quando a gente escreveu o e-book, a gente não imaginava que nós íamos passar por uma pandemia. Porém, foi simbólico não só pela pandemia, mas também pelo número cabalístico. E aí a gente pensou, como vai ser esse futuro? Como serão esses 10 anos? O que a gente enxerga, nós como Tacta, que vai ser esse futuro da área de alimentos? E aí, uma das coisas que nós apostamos lá em 2020 já é que ninguém vai escapar da sustentabilidade. Lá em 2020, nós já falávamos sobre sustentabilidade, a sigla ESG quase não tinha surgido ainda, mas a gente já começava a falar sobre sustentabilidade, mas pouca gente falava sobre sustentabilidade em alimentos. E hoje, 2022, obviamente depois da pandemia, né, ou durante a pandemia, a gente começou a perceber começou a trazer a evidência de que essa sustentabilidade ela é extremamente importante. Por que a gente acha que a sustentabilidade é tão importante na área de alimentos, né? Quais são os números, quais são os dados que nos dizem que a sustentabilidade é dessa forma importante? Eu vou só pedir um minutinho. Pessoal, eu preciso que tire essa caixa porque eu não consigo ver. Que ele ficou bem atrás da câmera, né? Por favor. A gente está com um probleminha técnico, eu vou pedir a licencinha para vocês, bem de início de projeto. Desculpa que de início de evento a gente tem algumas coisinhas que às vezes acontecem, né? Então, por que a gente acha que a sustentabilidade é tão importante na área de alimentos, né? Quando a gente olha para a produção de alimentos, a gente sabe que 70% da água potável é empregada para a produção de alimentos. 40% da terra agriculturável no mundo é empregada também para a produção de alimentos. 30% das emissões de gases relacionadas ao efeito estufa dos diferentes gases também vem direcionado da produção de alimentos. Então, quando a gente olha para esses números, eu trouxe alguns exemplos. Quando a gente olha para esses números, a gente percebe que a produção de alimentos é um alvo muito grande para a gente tratar questões de sustentabilidade. Esse é um alvo, quando a gente fala de alvo, eu estou falando de alvo até normativo, regulativo, né? Alvo lá dos governos estabelecerem limites, né, para consumo de recursos, para emissão de gases, né, para geração de resíduos, limites específicos para a produção de alimentos. E a gente não vai poder mais desconsiderar isso nesse futuro, né? Então, a gente vai ter no futuro, o que a gente previu lá no Horizonte 30 Food, é que no futuro, daqui a 30 anos, a gente vai ter ainda mais limitações legislativas, especificamente, para emissão de gases, geração de resíduos e consumo de água e outros recursos naturais. Claramente, a indústria de alimentos já opera no mercado regulado. É óbvio que hoje já existem regulações para várias dessas coisas, mas o que a gente prevê é que, como ela é muito grande e ela também, por óbvio, né, ocupa muito dos recursos naturais, afinal de contas, alimentos em si são recursos naturais, por óbvio, a indústria de alimentos vai ser um alvo legislativo, regulatório, bastante importante.
E aí, uma das questões é que a gente fala daí, a gente começa a trazer o que é desenvolvimento sustentável. E a gente tem várias definições para desenvolvimento sustentável, algumas conflitam entre si, mas eu trouxe para vocês aqui essa definição, que é uma das primeiras, de 1987, que fala que o desenvolvimento sustentável é aquele capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Então, basicamente, seria, num ponto de vista individual, eu como indivíduo, ser capaz de viver, ter uma vida saudável, digna e justa, sem comprometer, por exemplo, uma vida saudável, digna e justa para as minhas filhas, ou para os meus netos, ou para a sociedade como um todo. Quando a gente olha para isso, a gente percebe que alguns modelos econômicos e produtivos que nós temos hoje não são sustentáveis, porque eles dependem, por exemplo, de extração de recursos naturais que não são renováveis. E eu me lembro, por exemplo, de quando eu estava no colégio, que eu era pequenininha, e aí eu estava lá na primeira série, até eu sou tão velha, né, que não era ano, né, era série, estava na primeira série, segunda série, terceira série, e a gente começou a aprender a palavra ecologia. Meus pais não sabiam o que era essa palavra. Ecologia não tinha entrado no aprendizado dos meus pais, então eu sou de uma geração, eu sou de 78, eu sou de uma geração que aprendeu a palavra ecologia e a gente daí entendia o papel, né, sistêmico que nós temos. Hoje a gente já até utiliza outros termos, mas a gente começou em 1980, 85, por aí, quando eu comecei a entrar no colégio, a gente começou a debater a questão da natureza com as crianças, né? Mas uma das coisas que a gente aprendeu lá quando eu era criança é que existiam recursos renováveis e recursos não renováveis. E um dos recursos renováveis era qual? Água. Tá aí o ciclo da água, a água é renovável pelo ciclo da água, né? Chove, né? Cai a chuva, depois a água vai para os rios e mares, a água evapora e isso se renova, a natureza é perfeita, a gente não precisa fazer nada. Corre aqui para 2022, onde a gente aqui no Rio Grande do Sul, né? Não sei se, acho que até o Paraná, está sofrendo uma estiagem que já vem de anos. A gente não está tendo uma estiagem desse verão. A gente vem há alguns anos sofrendo estiagens bastante importantes. A gente começa a perceber então que esse ciclo que parecia tão perfeito, que sempre chovia e que sempre fazia calor e que sempre evaporava, ele não é tão perfeito assim. Por quê? Porque a gente está vivendo uma década, uma era geológica, alguns têm época ou era geológica, a gente ainda tem um debate sobre isso, mas a gente está vivendo um período chamado Antropoceno. Essa condição do ciclo de água, ela era real, natural, presente, quando a gente estava num momento em que a ação do ser humano não era tão importante sobre a natureza. Mas no Antropoceno, e aí a gente tem algumas medidas que dizem que ele começa lá pela Revolução Industrial, na Inglaterra, mas né, se espalha pelo mundo, que o Antropoceno é essa época em que a ação do ser humano é mais importante, mais preponderante sobre os ciclos naturais do que outros, né, processos naturais que nós já tínhamos. A gente começa a ver o efeito da ação do ser humano, das tecnologias que a gente foi inventando para deixar a nossa vida mais confortável, mas que tem, obviamente, um impacto sobre os ciclos naturais. Quando a gente vê aquele ciclo da água, ele desconsidera todas as ações do ser humano. Então, a gente olha para desenvolvimento sustentável e começa a perceber que algumas coisas que a gente aprendeu no passado não servem para resolver os problemas que a gente tem no futuro. E aí, a gente vem a ONU com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e nesses objetivos também nos ajudam, por exemplo, a entender como o mercado de alimentos, a indústria, os serviços de alimentos podem se conectar a cada um desses objetivos. Isso também é um formato que pode ajudar a vocês que estão buscando ser mais sustentáveis. E vocês podem se conectar, inclusive, ser signatários desses objetivos de desenvolvimento sustentável. A gente já sabe, por exemplo, que vários desses objetivos, eles não vão ser alcançados até 2023, que era a expectativa, né? A gente tem, por exemplo, a questão de equidade entre gêneros que, né, deixou a desejar bastante e que, inclusive, em alguns países, como o Brasil, regrediu bastante nos últimos anos. Então, a gente tem umas estruturas, alguns direcionamentos gerais para falar sobre sustentabilidade que se aplicam à área de alimentos. Mas a gente também quer inovar com sustentabilidade. A gente quer que a sustentabilidade seja algo que nos promova para frente. Ou seja, todo dia que eu fizer um novo produto, eu quero que ele seja melhor, que ele deixe o mundo melhor do que os produtos anteriores que a gente já tinha desenvolvido.
E aí, a minha sugestão aqui para visionários e guardiões de alimentos que estão buscando como eu inovo com sustentabilidade, de onde eu tiro informações para isso, é a gente não inventar a roda, né? Dentro do design, e vamos lembrar que design se dedica à projetação, se dedica a projetos. Dentro do design tem uma pesquisa muito interessante sobre design para sustentabilidade, vocês podem aí, eu vou dar aqui uma porta para vocês, tem um link ali, tem uma referência ali embaixo que vocês podem ler. Mas tem milhares de outras referências a respeito de design para sustentabilidade. E o design, então, se debruçou sobre os tipos de projeto que a gente pode fazer para aumentar a sustentabilidade da nossa inovação. E aí, aqui tem uma estrutura muito interessante, evolucionária, que eu quero mostrar para vocês, que vai classificar os projetos de acordo com o grau de sustentabilidade deles, considerando 2 eixos principais, e eu já vou explicar. Mas essa estrutura, ela parte de um pressuposto de que não existe um objetivo único, específico, a reduzir a emissão de gases de efeito estufa ou reduzir o consumo de água, que vai resolver toda a questão de sustentabilidade, que seja transversal e abrangente, que todas as empresas vão ter que utilizar esse mesmo objetivo único e específico. Isso não existe. Porque quando a gente fala de sustentabilidade em sistemas complexos, como é o sistema alimentar ou como é o planeta Terra, a gente vai ter milhares de objetivos ao mesmo tempo, né? Então, nessa escala, nessa estrutura evolucionária, a gente tem um primeiro degrauzinho que é o nível de produto. E é nesse nível que a maior parte da indústria de alimentos está ainda. No nível de produto, claramente, como o nome está falando, a gente está fazendo projetos em que o produto se torna mais sustentável. E eu vou explicar isso mais para frente. A gente pode dar um pulo nisso, reconhecendo que se a gente continuar desenvolvendo o produto, a gente vai continuar estimulando o consumo. E quanto mais as pessoas consumirem, a gente não tem planeta B, quanto mais as pessoas consumirem, obviamente, mais a gente vai esgotar os recursos. Então, a gente vai para um segundo nível, que é o nível de sistema produto-serviço. Claramente que sistemas produto-serviço, né, que ligam produtos com serviços ou que tornam certos produtos, transformam em serviços, nem todos são sustentáveis, mas vários são. Então a gente pode trabalhar nesse nível para reduzir o consumo das pessoas, estimular que as pessoas entrem num nível de serviço. A gente também pode dar um terceiro passo, que é ir para o nível de espaço social. E aí, entender que a gente precisa ter relações de consumo e de uso de recursos e que a gente tem que também modificar o próprio comportamento das pessoas para que não só os produtos sejam sustentáveis, mas que o próprio comportamento das pessoas também seja sustentável. E não adianta a minha empresa ser sustentável se a cadeia onde ela está não é sustentável. E aí, por fim, a gente vai para o último nível, que seria o mais adequado, o mais desejado do ponto de vista de inovação para a sustentabilidade, que é o nível do sistema sociotécnico. E aí, nesse sistema, a gente não pensa só no nosso produto, a gente não pensa só nas ofertas que a nossa empresa faz, a gente não pensa só na nossa cadeia de valor, onde a gente está localizado, mas a gente pensa, por exemplo, na nossa cidade inteira. Porque não adianta só a sua empresa ser sustentável, sendo que do lado tem alguém lá contaminando o rio. Porque você está naquele ecossistema como um todo. Então, a gente precisa de uma transformação de toda a sociedade. Claramente, esse é o projeto mais difícil de ser feito, porque exige coordenação entre vários atores. Mas é também o projeto que vai ter a maior capacidade de trazer um mundo mais sustentável para o futuro. E aí a gente pode olhar que esses 4 níveis, eles estão divididos em dois eixos, sendo que um deles tem caráter mais insular, ou seja, eu estou olhando só para o produto, e outro eixo tem caráter mais sistêmico. E a gente também pode olhar para essa classificação de um ponto de vista de um olhar de tecnologia. Quando eu estou olhando para produto, eu estou olhando para tecnologias, novas embalagens, novos usos de recursos, ou eu posso olhar para as pessoas, porque eu reconheço, por exemplo, que eu preciso ter relações e comportamentos e decisões e atitudes das pessoas diferentes das decisões e comportamentos e atitudes das pessoas de hoje, para que a gente tenha um mundo mais sistêmico. Não adianta eu ter toda uma gama de alimentos sustentáveis, de produtos sustentáveis ao meu redor, sendo que as pessoas não consomem esses produtos, ou que elas aumentaram o consumo delas e com isso, mesmo eles sendo sustentáveis, na teoria, se tornam insustentáveis porque as pessoas aumentaram o consumo. Então, a gente pode ver que alguns projetos, eles são, vamos dizer assim, têm um nível mais baixo de sustentabilidade na inovação, enquanto que outros têm níveis mais altos.
Quando eu fui pesquisar, né, a indústria de alimentos, especificamente no Brasil, quais são os exemplos interessantes para eu trazer aqui para vocês, a gente descobre que a área de pesquisa e desenvolvimento, a área de inovação como um todo, de modo geral, ainda está no nível produto, né? E aí uma das questões que eu trago para vocês é que o nível produto, ele é aquele nível do qual a gente depende dos recursos apenas da empresa, quase. Quando a gente quer inovações mais sistêmicas, a gente precisa coordenar esforços com os nossos transportadores, com outras empresas da nossa região, com o público que nos rodeia, né, com os nossos consumidores, com a nossa audiência, com os sujeitos que estão ao nosso redor, com os nossos funcionários. Exige uma coordenação muito mais sistêmica, né, com muito mais atores além daqueles que estão dentro da organização. E uma das questões que a gente tem que debater aqui como pesquisa e desenvolvimento e inovação é que muitas vezes a gente não se enxerga como esse ator sistêmico, a gente se enxerga como um ator muito individual, né, muito micro dentro desse projeto, dentro desse processo. Então, a gente olhar para pesquisa e desenvolvimento e inovação com um olhar mais abrangente, entendendo que a responsabilidade pode ser bem maior do que aquilo apenas que a gente estava fazendo, é bastante importante. Vou trazer então quais são as abordagens de design que a gente pode empregar dentro do nível produto, reconhecendo que a gente ainda está nesse nível, e que podem ser usadas por vocês para a gente dar um passo, pelo menos, para dentro da sustentabilidade. Então, a primeira, e elas também vão ser classificadas segundo os mesmos eixos que eu expliquei antes, né? Então, o primeiro, a abordagem de design, que é o design verde, o green design, em inglês se usa bastante, ela é a mais antiga, que surgiu mais, né, lá 10 mil anos atrás, né, ou pelo menos 20, 30 anos atrás, que é basicamente a gente utilizar, por exemplo, embalagens mais sustentáveis, substituir certos plásticos multicamadas por monocamadas, substituir plástico por papel ou reduzir o consumo de plástico. Quando a gente faz esse tipo de trabalho, a gente está usando essa abordagem. O problema dessa abordagem é que essa é uma decisão muito insular. A gente está olhando só para o produto e não para a cadeia produtiva dele. É por isso que a gente vai ter outras soluções mais para frente que vão ser um pouco mais abrangentes mesmo no nível produto. E eu vou dar exemplos em alimentos também para vocês. A gente tem a biomimética, que também tem bastante gente se olhando para isso, que é entender quais são os recursos naturais, como a natureza resolve certas questões e se inspirar no que a natureza faz para desenvolver produtos, e aí na expectativa de que isso seja mais sustentável do que as soluções criadas pelo ser humano. E a gente tem também o design cradle to cradle, que a gente está lá embaixo, né, no nível só pensando no produto aqui, não pensando tanto nas pessoas. O design cradle to cradle é a gente, por exemplo, a gente também usa muito o design circular, né, mas usar, por exemplo, resíduos para fazer outros produtos, ou fazer o produto sair do resíduo e daí ele se transforma no resíduo, a gente consegue fazer o ciclo completo com o produto. Mas tem limitações aqui, porque a gente novamente está só pensando no produto. A gente daí tem uma abordagem mais completa, que é a ecodesign. Então, o ecodesign vai entrar uma análise que é super importante e que talvez vocês não conheçam, mas se conhecem, é bom se aprofundar, que é a análise de ciclo de vida. Vou trazer aqui uma provocação para vocês. Um pesquisador da Europa, agora vou esquecer o país, perdão, acho que Inglaterra, fez uma análise sobre as cápsulas de café e descobriu, através da análise de ciclo de vida, que a cápsula de café não é mais insustentável do que fazer café passado, por exemplo. Por quê? Porque quando a gente faz, obviamente a gente tem a cápsula de café, que é uma coisa ruim, a gente olha para o produto cápsula e diz, não, isso aqui é um plástico, é ruim a gente ter isso, vamos eliminar, vamos passar café. O problema é que a cadeia de produção de café é muito insustentável. A gente tem desperdícios, a gente tem uso de trabalho em condições análogas à escravidão, a gente tem transporte de café para lá e para cá no mundo, né? Então, ela gera um consumo de recursos e uma apropriação também de trabalho de uma forma inadequada. E aí, através da análise de ciclo de vida, quando a gente não olha só para o produto, mas olha para a cadeia como um todo, esse pesquisador foi capaz de mostrar que como as cápsulas usam menos café, no final das contas, elas são mais sustentáveis do que a gente passar café em casa, porque a gente acaba usando mais café e isso acaba sendo mais insustentável, apesar de que à primeira vista não parece ser tão óbvio isso. Então, a análise de ciclo de vida, ela é extremamente importante para a gente tomar as decisões corretas, por exemplo, lá no design verde, porque eu posso muito bem transformar, por exemplo, não vou mais usar plástico na minha embalagem, vou usar papel. Só que esse papel vem lá da China com 300 transportes no caminho e a embalagem de plástico era feita do meu lado.
como é que a gente pode comparar, por exemplo, o consumo de recursos entre essas duas opções? Só porque é de papel não necessariamente é mais sustentável. Isso aqui não é, com certeza, por favor, não me batam no chat, mas não é uma eulogia ao plástico, de forma alguma. É só para trazer para vocês de que não é fácil tomar decisões em sistemas complexos como é o planeta Terra e como é o sistema alimentar, e que a gente precisa tomar decisões com base em dados. E análise de ciclo de vida, que é o cerne ali do ecodesign, é uma boa ferramenta, mas ela é difícil de fazer. A gente também começa a perceber que a gente precisa reduzir o consumo também. Não dá para a gente olhar só para o produto, a gente também tem que reduzir o consumo, porque se eu faço um produto sustentável, mas as pessoas aumentam o consumo em 10, 20, 30, 40 vezes, como está acontecendo com vários alimentos, né, que está aumentando o consumo, a gente também, mesmo por mais sustentável que ele seja, ele vai ser, no final das contas, insustentável, porque o consumo aumentou. Então, uma das abordagens é o design emocionalmente durável. Por exemplo, quando eu faço uma peça que é tão bonita que eu não quero nunca jogar fora, ou quando eu faço um alimento que eu posso contar a história da minha família através desse alimento, ou quando, né, eu vou cozinhar um alimento e não ir num fast food. Então, é emocionalmente durável, eu quero usar aquilo de diversas formas. E aí a gente começa também a entrar no design para comportamento sustentável. Um exemplo na área de alimentos super... Até vocês que ganharam a Caixa da Inovação, vocês já sabem, né, que vocês ganharam uma sacolinha, né? Então a gente pode desenhar sistemas, a gente pode desenhar serviços, a gente pode desenhar produtos que vão ajudar a gente, por exemplo, a ter comportamentos mais sustentáveis, né? Então esse exemplo da sacolinha para ir no supermercado, que a gente reutiliza, é um pouco do design para emocionalmente durável, e é também um pouco do design para comportamento sustentável. E aí, por fim, dentro dessas abordagens que estão em produto, a gente também vai falar sobre o design para produtos para a base da pirâmide, porque a gente tem que reconhecer o seguinte: esse papo de sustentabilidade é super legal, né, para quem tem grana, mas tem um monte de gente, a gente tem quase 51% dos brasileiros hoje, 2020, em segurança alimentar. A gente não pode ficar falando assim, sacolinha, enquanto tem gente passando fome aqui do lado. Então, a gente também tem uma preocupação quando a gente sai de produto e começa a olhar para as pessoas, como eu falei lá no início, a vida tem que ser justa, adequada, feliz, as pessoas têm que poder expressar os seus desejos, as pessoas têm que poder expressar as suas maravilhosidades, e isso tem a ver também com a gente trazer justiça social. Então, eu vou trazer um exemplo para vocês na área de alimentos que representa esse design para a base da pirâmide, né? Ou seja, a gente não projeta só coisas para pessoas mega ricas, a gente também projeta coisas para pessoas que têm necessidades e que têm menos recursos e que precisam ser trazidas para um mundo, não de consumo especificamente, mas para um mundo em que elas têm uma vida mais justa. E aí, exemplos, né? A gente tem um exemplo de design verde que vocês viram muito fazer agora, que é, eu trouxe aqui a Nescau, né? O Nestlé, com um produto da Nescau que trocou lá o canudinho para canudo de papel. Eles também fizeram alterações de embalagem, então isso é um exemplo de design verde. Um exemplo de ecodesign bem interessante foi a Elefante, e aqui bem fundamentada, inclusive com uma análise de ciclo de vida. A Elefante trocou recentemente, acho que foi até no ano passado ou retrasado, a embalagem que era de aço para uma embalagem plástico. E aí, para fundamentar essa decisão, dentro de um contexto em que as empresas e as marcas são bastante criticadas na questão de sustentabilidade, eles fizeram uma análise de ciclo de vida e publicaram os resultados para mostrar que, por exemplo, por conta do peso dessa embalagem agora, que é mais baixa, no transporte desse produto aqui, desse extrato de tomate, a gente tem menor emissão de gases do efeito estufa, entre outras reduções de uso de recursos. Então, essa embalagem seria, por incrível que pareça, saiu do aço e foi para o plástico, ela seria mais sustentável do que a anterior. Vamos esperar que a análise esteja correta, eu imagino que sim. A gente tem um exemplo, tem uma página muito interessante que vocês podem buscar, que é asknature.com. Tem vários exemplos de biomimética. Eu trouxe um deles que se conecta com a área de alimentos. Você sabe que o dióxido de titânio, né, a bola da vez, vai ser excluído com certeza das listas de aditivos. Já foi na Europa, tem muita gente querendo substituir. E aí tem empresas já utilizando biomimética nesse besourinho aí. Vocês estão vendo que ele tem uma capinha branca. Essa capinha branca são umas escaminhas que ele tem, e por conta da forma como essas escamas são geradas pela natureza e se posicionam, a gente vê branco no tal do besourinho ali. Depois eu tenho espécie e posso mostrar para vocês. Mas esse é um exemplo de a gente olhar para a natureza e dizer, bom, como é que a natureza consegue o branco? É sempre através de dióxido de titânio? Não, tem outros formatos, né?
Um exemplo de design cradle to cradle, a gente tem o pessoal da Nova Inglaterra que usa a casca da banana para fazer banana passa. Não sei se você sabe, mas a casca da banana é comestível. Inclusive em vários países do mundo ela pode ser comida. No Brasil o pessoal está começando a fazer bastante carne e conservas com casca de banana para não desperdiçar esse alimento. E o que é em Nova Inglaterra, e ela tem muito potássio. Até parece que tem mais potássio do que a própria banana. E aí o que a Nova Inglaterra faz é coletar essa banana que sobra, né, nas fábricas e transformar ela num produto, né. A gente tem a Repote como um exemplo de design para comportamento sustentável. Bom, eu peço delivery de alimentos na minha casa e uma das coisas que mais me irrita é a quantidade de embalagens que tem lá. Mas se eu quiser mudar meu comportamento, o que eu faço? Eu tenho que parar de pedir delivery? A Repote, então, apostou numa outra coisa, que é, não, as pessoas não vão parar de pedir delivery, mas a gente tem como estimular elas a ter um comportamento mais sustentável se a gente, né, desenvolver um projeto para que isso aconteça. E aí eles desenvolveram esse projeto que envolve os restaurantes, até o momento que eu saiba está limitado a São Paulo, os restaurantes, eles têm os potes, né, nos seus estabelecimentos, e a pessoa que pede o delivery pede e paga uma pequena taxa para usar o Repote. Pede a comida, mais uma pequena taxa para não usar as embalagens convencionais e sim o Repote. Ela recebe o alimento no pote da Repote, depois isso é coletado e vai para uma central da Repote, onde é lavado, higienizado e volta para os estabelecimentos para que eles possam utilizar. Então a Repote se desenvolveu o produto, mas também desenvolveu, isso é bem um exemplo de sistema produto-serviço também, além de desenvolver o produto, desenvolveu todo o sistema de serviço, de coleta, né, e de higienização desses produtos. Então um bom exemplo também de design para comportamento sustentável, porque eles projetaram para que a pessoa tivesse o intuito, pudesse ter esse comportamento. E aí, um exemplo que eu gosto muito, né, do design de produto para base de pirâmide são as mãos de Maria, que fica dentro da comunidade de Heliópolis, em São Paulo, e que é um projeto social muito legal, de inovação social, vale a pena conhecer. E uma das coisas que ele faz, que esse projeto faz, é, além de dar acesso a alimentos, além de dar curso para as pessoas se profissionalizarem, também vende produtos para trazer renda para a comunidade. Então, é super importante a gente perceber que a sustentabilidade não está só ligada às demais espécies ou ao uso de recursos naturais, mas também está ligada à nossa própria espécie. E as iniciativas, os projetos de inovação que olham só para a questão do uso de recursos ou que olham só para a questão das outras espécies e desconsideram a nossa própria espécie, eles vamos lá, né? São projetos elitistas. A gente não pode ser assim. A gente tem que ter um futuro em que todo mundo possa ter uma vida digna e justa. E aí o Mãos de Maria é um bom lembrete para isso, mas ele obviamente precisa se espalhar. E aí eu vou trazer para vocês um outro conceito que eu acho que é super interessante. Para quem não conhece, a gente tem uma economista que está desafiando uma das regras, uma das premissas mais importantes que a gente tem na economia, na gestão das empresas, inclusive, na gestão dos países, que é a Kate Raworth. Vamos ver se eu falei certo. E ela diz o seguinte: a gente tem que reimaginar o formato de progresso. Gente, por que progresso é crescer? A pergunta que ela faz no início do livro, inclusive, é essa: por que as empresas têm que crescer todos os anos? Onde está escrito que as empresas têm que crescer todos os anos? Progredir não quer dizer necessariamente crescer todos os anos. Porque se a gente cresce todos os anos, pense que daqui a 20 anos ou daqui a 100 anos, se todas as empresas, se todos os países crescerem todos os anos, a gente vai ter terminado com os recursos da Terra, porque a Terra é finita. A gente não tem como crescer todos os anos se a gente vive dentro de um planeta que é finito. E por mais que a gente esteja indo para uma economia de serviços, a gente continua usando recursos. E aí ela propõe esse círculo, esse donut, né? Onde a gente teria um piso social, que seria o mínimo para que as pessoas tenham uma vida digna, ou seja, terra, recursos, água, acesso à educação, acesso à igualdade de gênero, acesso à democracia, a certas liberdades e tal. E a gente vai ter daí um teto ecológico. Então, o mínimo que eu tenho que gastar ou consumir é tanto para que a gente tenha uma vida justa, e o máximo que eu tenho que gastar ou consumir é tanto para a gente não acabar com o planeta.
E aí a gente deveria pensar e tentar viver dentro desse limite, entre essas duas coisas, né? E não ultrapassar o teto e muito menos andar menos do que, entregar para as pessoas menos do que seria essa fundação social. Então é uma teoria que muda os conceitos normais de progresso, porque questiona diretamente essa ideia de que o crescimento ele é infinito, exponencial, inclusive, né? Aliás, a gente adora, né, organizações exponenciais. Como é que está o Brasil? Lá em 2000 e deixa eu ver aqui, deixa eu fazer uma cola aqui. Lá em 2018, foi a última vez que foi atualizado esse site. Esses pesquisadores, eles pegaram a teoria da Kate e eles mediram as grandes economias do mundo com os dados que elas liberam, obviamente que nem todo mundo libera todos os dados, e criaram esse website que eu estou mostrando para vocês aqui, um exemplo do Brasil, né? Então, o Brasil, ele ainda não entrega, né? Ele ultrapassa o teto ecológico em diversos dos quesitos que são considerados importantes aí, e ele não garante as fundações sociais para alguns dos quesitos. A gente ainda tem muito que avançar, né, como nação, mas principalmente a gente pode ver que a gente está ultrapassando o teto ecológico nos nossos processos. Aqui, obviamente, não está olhando a indústria de alimentos especificamente, está olhando de uma forma macro, né, todos os setores. E aí, o que seria então? A gente falou até agora, trouxe exemplos de sustentabilidade, mas será que já está definido o que é sustentabilidade em alimentos especificamente? Em 2019, então, bem no finalzinho do ano de 2019, foi foi feita uma publicação que é de uma comissão chamada Eat Lancet, e tem uma consultoria de pesquisadores, um think tank, né, na Inglaterra, e Lancet é uma das principais revistas científicas do mundo, então foram 37 pesquisadores, né, cientistas e tal, do mundo inteiro, que sentaram juntos para dizer, bom, usando todos os dados que a gente tem, como a gente poderia recomendar uma dieta que fosse nutritiva, saudável e ao mesmo tempo sustentável para o mundo. E eles chegaram a esse prato aí que eu estou trazendo para vocês, é um exemplo, vocês podem ver que metade do prato são vegetais e os demais, a gente tem espaço para proteínas animais, a gente tem espaço para proteínas lácteas, mas menor espaço e um menor espaço para o açúcar refinado também. E eles definiram, então, dietas saudáveis como isso que vocês estão vendo aí, porque eu estou muito longe, eu não consigo ver. E a gente também tem uma definição para a produção sustentável de alimentos. Então, quando a gente olha para essas definições, a gente começa a perceber que, bom, agora começa a aterrissar os termos de sustentabilidade para a minha condição, que é a condição da indústria, do serviço, da produção de alimentos, né? E aí também tem se vocês querem ver o quanto vocês deveriam comer de cada coisa, a gente tem esse gráfico aqui que saiu na National Geographic, que eu achei super bonitinho. E uma das coisas que a publicação do Eat Lancet faz, que é muito importante, que acho que pode ajudar vocês também a estabelecer critérios para as empresas de vocês, é trazer quais são as variáveis de controle ecológicas, né, para a produção sustentável. Então, a gente estabelece aí 6 indicadores, que seria a emissão dos gases de efeito estufa, uso de terras cultiváveis, uso de água doce, aplicação de nitrogênio, aplicação de fósforo e taxa de extinção da biodiversidade. E para cada um desses 6 indicadores, existem também limites de objetivo dentro dessa publicação. Então, caso vocês estejam fazendo projetos de sustentabilidade, de inovação e sustentabilidade, vocês podem usar esses critérios para avaliar também os seus projetos, né? Então, acho que ajuda a gente a aterrissar toda essa questão de tangibilizar, né, toda essa questão de sustentabilidade no contexto de alimentos, né? Porque isso foi pensado em alimentos. Porém, nem tudo são flores, né? Desde 2019, várias críticas vieram a essa publicação, né? Então, a primeira coisa é que a dieta, aquele prato bonito que vocês viram lá, ela é uma dieta muito acessível, ela é ótima, ela é fácil de ser acessível para pessoas ricas, pessoas que têm posse, pessoas que têm recursos. Países ricos conseguem realizar, né, aquela refeição daquela forma, de uma forma muito fácil. Porém, ela excede o rendimento per capita em mais de 1,58 bilhões de pessoas. A gente, 1,58 pessoas no mundo não teriam dinheiro para comprar aquela dieta. Então, a gente tem um problema, né? E aí vou lembrar para vocês uma coisa que às vezes eu falo antes, senhor Novadeira, a ciência não é neutra. Quem fala isso está mentindo para vocês. A ciência não é neutra. O fato de que esse painel de pesquisadores
virem principalmente de grandes universidades do norte global, faz com que eles tenham lentes que deixem de enxergar certas coisas que são importantes no sul global ou que são importantes nos países em desenvolvimento ainda. Uma delas, a questão de custo, né, que não foi devidamente averiguada dentro desse projeto. A outra questão é que ele também desconsidera que em várias regiões do mundo aquela abundância de alimentos vegetais não existe. Obviamente que aqui no Brasil nós temos, inclusive temos regiões brasileiras que também não existe essa abundância. E que a produção animal nesses lugares é a forma da gente ter nutrientes biodisponíveis para aquelas pessoas que estão ali. Então, obviamente que a gente gostaria muito, né, de não ter crueldade com animais, que a gente gostaria muito de não ter, de reduzir o consumo de animais por vários motivos, mas a gente tem que olhar para a realidade do mundo, da Terra, do planeta Terra. E essa realidade é essa, de que em vários lugares as pessoas se alimentam basicamente de produtos de origem animal por uma questão da condição, inclusive, climática daquele local. E também que essa produção, para muitas dessas famílias, é o sustento, é o único sustento da casa. Então, a gente não pode simplesmente dizer parem de comer, porque a pessoa não tem outra coisa para comer e tampouco vai ter outra coisa com a qual trabalhar. Então, a gente tem que fazer entender essas recomendações internacionais dentro dos contextos locais das comunidades que a gente está atendendo. E aí, em nações superpopulosas, como é o caso da Índia, essa dieta que eu mostrei para vocês antes, também o outro problema dela é que ela, como ela é bastante baseada em vegetais, ela ocupa bastante terra. Ela ocupa mais terra do que as dietas padrão de alguns países. Então, para nações superpopulosas, isso também é um problema, porque eu não tenho essa terra agriculturável mais disponível para que a gente possa adotar uma dieta mais à base de vegetais, o que seria o ideal, né? E aí, por fim, né, o último problema é que a gente não tem uma adequação, a gente precisa fazer, na verdade, uma adequação dessa dieta, Eat Lancet, da dieta sustentável e nutritiva, para as culturas alimentares regionais, que obviamente a gente não tem uma dieta padronizada no mundo. Por fim, a FAO, então, pegou esse comentário, essa publicação, e ela vai estar fazendo nesse momento uma nova análise, considerando todas essas críticas que eu estou trazendo aqui para vocês, que vai ser publicada daqui a 2 anos. Então, a gente ainda está, que eu quero trazer para vocês, a gente ainda está no momento de determinar o que é sustentabilidade na área de alimentos de uma forma mais fina e mais aterrissada no nosso local. Mas tem várias coisas que vocês podem fazer. E, inclusive, vou trazer uma foto aqui que me toca muito, porque isso aconteceu, vocês com certeza viram essa foto no ano passado, mas talvez vocês não saibam que isso aconteceu no bairro onde a Tacta tem um escritório lá em Fortaleza, que é no bairro do Cocó. Então, a gente não pode ser responsável a ponto de ficar falando sobre trocar plástico para papel, não consumir carne e tal, que é tudo muito importante e bonito, mas a gente não pode ser responsável de não reconhecer que sustentabilidade tem que ser também para as pessoas. E aqui eu não estou dizendo para as pessoas, assim, ó, por favor, não se confunda, a gente não está falando de pessoas ricas que vão ficar mais ricas e que vão comprar mais helicópteros, como já fizeram em 2020, 2021. A gente está falando de pessoas que não têm o mínimo de dignidade garantida nesse país e nesse planeta também, como, por exemplo, vocês estão vendo na foto agora. A gente tem que pensar em sustentabilidade para que a gente possa ter uma vida digna para todo mundo. E quando eu falo de vida digna, não é vida ultra consumista ou vida ultra luxuosa, não é isso. É dignidade para que as pessoas possam trabalhar, para que as pessoas possam ter comida na mesa, para que as pessoas possam ter segurança sobre o seu futuro, um teto sobre as suas cabeças. Sustentabilidade também é isso. E a gente também, como indústria de alimentos, nós somos um player muito grande, muito importante nesse país. A gente também tem que se preocupar com isso. E, por favor, né, meus amores, não é isso que a gente quer, né? A gente não quer o coco ecológico que tem um plastiquinho ao redor. Isso aqui é o que a gente chama de greenwashing. Por favor, não façam isso com seus produtos. Não façam os produtos faz de conta ecológico, não façam os produtos faz de conta sustentável, porque isso dava certo lá em 1950, quando ninguém tinha acesso à informação e ninguém sabia nada. Hoje, ainda bem, a escolaridade aumentou, as pessoas têm acesso à informação, obviamente também têm acesso a fake news, por favor, se protejam, mas as pessoas têm acesso à informação, e se vocês fizerem esse coco ecológico e chamarem isso de ecológico, vocês claramente vão entrar
na internet e vão ser bem mal falados, como por acaso, como é que vocês acham que eu consegui essa foto? Né? Não fui eu que tirei, ela está na internet por causa das críticas. Várias empresas já tomaram decisões erradas e mal pensadas e pensando só no seu próprio umbigo. E a gente tem que sair desse design centrado, desse projeto, dessa inovação centrada no umbigo para uma inovação que é centrada no planeta. E, inclusive, não é inovação centrada no usuário, é inovação centrada no planeta, na sociedade, porque o usuário também é um egoísta. A gente tem que pensar, não pode satisfazer só o que o usuário quer, a gente tem que satisfazer o que o planeta precisa, o que a sociedade quer. O usuário, às vezes, quer um carro possante, consumidor lá de um monte de recurso natural. Mas isso é o bom para a sociedade, para o planeta? E aí eu deixo para vocês, então, minha última provocação. Qual é o seu papel nisso? Como você está dando um passo na inovação de alimentos? O que você pode fazer para que a gente tenha um futuro mais sustentável em alimentos? Considerando que vocês, visionários e guardiões de alimentos, tomam decisões todos os dias que afetam a sustentabilidade dos nossos produtos. Bom, eu estou finalizando a minha palestra, quero deixar aqui para vocês o meu e-mail, caso vocês queiram discutir comigo. Eu vou deixar também a referência do vídeo na tela, se vocês gostaram, né, que fala sobre as esculturas de um escultor que eu gosto bastante. Se vocês gostaram desse debate, logo mais vou estar na mesa de debate com o meu querido Daphne, mas vou estar só respondendo perguntas, então deixem suas perguntas, pode botar no Telegram, pode botar no chat, que eu vou gostar muito de saber.